Fala, investidores! Continuamos aqui no nosso segundo vídeo analisando a nova emissão de debêntures da CSN. Nesse vídeo a gente vai analisar um pouco mais detalhadamente alguns riscos dessa oferta, né? Vamos falar sobre o risco de mercado, o risco operacional, o risco de crédito da oferta. Vamos falar também sobre como é que está o desempenho financeiro da empresa, né? E falar rapidinho como é que está o setor de energia elétrica no Brasil hoje em dia. A ideia é que a gente possa entender como todos esses fatores relacionados à empresa e à economia do país afetam esse ativo. Bora lá? Bom, os recursos captados com essa emissão, né, eles vão ser usados para manutenção e modernização das usinas hidrelétricas da empresa, garantindo aí sua eficiência, sua continuidade operacional. Além de um reembolso, né, de investimento que a empresa já realizou aí na operação da companhia, pagar a bonificação pela outorga, ou seja, que é um valor devido ao governo para garantir a concessão das usinas hidrelétricas pelos próximos 30 anos. Ou seja, trata-se de investimento voltado à infraestrutura da empresa, né, e ao cumprimento das suas obrigações contratuais. Vale lembrar que a empresa ela foi comprada pela CSN em 2022. A gente já explicou esse movimento de compra em outro vídeo nosso aqui do canal, mas só para relembrar, o objetivo da CSN nessa aquisição foi tentar melhorar a sua competitividade no mercado internacional. A CSN ela resolveu investir no setor de energia elétrica, promovendo o que a gente chama em economia, né, de uma integração vertical, ou seja, quando uma empresa compra um fornecedor relevante, visando aí reduzir o seu custo operacional. Como a energia elétrica é um dos principais custos que uma siderúrgica tem, a CSN adquiriu o controle da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, porque no mercado brasileiro, quem gera a sua própria energia abate uma série de encargos tributários. E aí, no fim das contas, a expectativa da CSN é que a empresa, com esse investimento, ela gere uma redução de 60% do seu custo de energia nas suas operações. Bom, a gente não está aqui para falar da CSN, né? Vamos falar da empresa em si. Hoje, essa empresa, a CEG, ela possui 15 usinas hidrelétricas próprias, além de participação em outras unidades, totaliza aí mais de 1.000 megawatts de capacidade instalada. 70% disso tudo está arrendado para a CSN. Então ela tem contratos de fornecimento de energia elétrica aí válidos pelos próximos 15 anos. Isso reduz muito o risco de mercado da empresa, né? E reduz... Por quê? Porque esse arrendamento garante uma fonte de receita bem estável, né? Bem previsível para a companhia, porque os contratos estabelecem pagamentos fixos e reajustados anualmente, independente aí da oscilação do mercado de energia. Isso reduz, claro, a exposição da empresa a qualquer volatilidade de preço no mercado livre, né, de energia elétrica e melhora a previsibilidade de fluxo de caixa. Além disso, esse modelo ainda reforça a importância estratégica que a empresa tem dentro do grupo CSN, né? Porque a empresa ela passa a ter um papel fundamental no suprimento de energia elétrica para as operações industriais da controladora dela. Bom, essas usinas hidrelétricas elas possuem um contrato de concessão válido até 2052. E isso garante para a empresa o direito de explorar esses ativos por um longo período, né? Sem a necessidade de ficar aí renovando essa concessão frequentemente. Isso reduz bastante o risco regulatório, né? E o risco operacional mesmo, permite um planejamento estratégico mais alongado. Essa estabilidade facilita a obtenção de financiamentos, reforça a atratividade da companhia para os investidores, porque, claro, assegura a geração de receita aí por décadas. E lembrando que esses ativos já estão em operação, ou seja, não tem um risco aí de um projeto de construção, nem nada disso. Além disso, a empresa faz parte do que a gente chama de MRE, né? Mecanismo de Realocação de Energia, um sistema que redistribui a geração de energia entre algumas usinas que são participantes, né? Isso mitiga risco hidrológico, porque isso significa que, mesmo que algumas usinas gerem menos do que a sua garantia física, né, devido, sei lá, a fatores climáticos, por exemplo, elas ainda assim recebem uma compensação proporcional à produção do sistema que está interligado. Esse mecanismo, então, ele reduz a volatilidade de receita da empresa, né, garante maior previsibilidade financeira, especialmente em período de baixa geração hídrica. Ainda assim, vale destacar que as operações físicas da empresa elas estão concentradas geograficamente no Rio Grande do Sul. Ou seja, uma empresa que fica, de qualquer maneira, vulnerável a desastres naturais, como as enchentes que aconteceram e afetaram o estado inteiro em 2024. A hidrelétrica, por exemplo, de Jacuí, ela é responsável por 28% da garantia física da empresa, né? E foi uma das mais afetadas aí no período das enchentes. Embora a empresa ela seja controlada pela CSN, essa debênture ela não conta com garantia corporativa da controladora. Isso significa o quê? Que os investidores
valores eles vão depender somente da capacidade de pagamento da empresa em si e das garantias de emissão, como receita, ação, equipamento, sei lá. A CSN não tem nada a ver com essa história, né? Não se compromete em pagar nada. A Fitch classificou essa emissão como um AA. Isso porque os resultados financeiros da empresa não são muito animadores, não. Mas ainda assim, essa relação da empresa com a CSN, esses contratos sólidos de longo prazo, isso dá uma certa estabilidade operacional para os próximos anos. A empresa, ela enfrenta um cenário financeiro bastante desafiador, marcado por alto nível de alavancagem, uma necessidade de refinanciamento, um fluxo de caixa negativo. Ela está num ciclo intenso de investimentos, né, realizado aí nos últimos anos, o que pressiona o resultado dela para baixo. Ela deve manter esse nível elevado de endividamento, pelo menos até 2028. Se a gente for olhar em termos de perspectiva de endividamento, atualmente a empresa hoje ela tem um EBITDA projetado em 160 milhões de reais aí, né, no ano passado. Uma expectativa de crescimento para 320, ou seja, dobrar o EBITDA dela até 2028. Mas isso à medida em que esses investimentos que ela está fazendo hoje vão gerando retorno. Em contrapartida, a relação dívida líquida sobre EBITDA, ela deve atingir aí 7,1 vezes em 2025. E deve ir aumentando até 9,3 vezes em 2026 e começar a reduzir para baixo das 5 vezes a partir de 2028. Isso indica um período relativamente prolongado aí de pressão sobre a estrutura financeira da empresa. Exige uma gestão rigorosa de passivo aí e um controle de liquidez. O passivo total da empresa hoje, ele está em mais de 3,3 bilhões de reais, com um grande volume classificado no curto prazo. A maior preocupação estava com uma dívida de quase 2 bilhões de reais, né, que é atreladas a debêntures que venceram em 2024. Isso acabou obrigando a empresa a buscar refinanciamento imediato, né, para evitar qualquer pressão excessiva aí de liquidez. A empresa registrou um fluxo de caixa operacional negativo no ano passado, quase 133 milhões de reais, evidenciando que ela não está gerando caixa, as operações dela não estão gerando caixa suficiente para cobrir as despesas operacionais e financeiras. Esse déficit, ele reflete tanto esse alto nível de investimento, né, como a gente falou, quanto também uma queda de 25% da receita líquida no trimestre, por conta aí do fim do regime de cotas, né, e a redução dos preços de energia no mercado livre. A questão aqui é que, como há uma projeção de que as atividades operacionais da empresa não vão ter capacidade de gerar caixa, ou fluxo de caixa operacional até 2027, vai continuar sendo negativo, a empresa ela não consegue cobrir os valores das parcelas a serem amortizadas com a dívida, o serviço da dívida, ao longo de todo esse período. Então a expectativa é que só a partir de 2028, quando os investimentos forem concluídos e começarem a gerar retorno, né, maior retorno financeiro, o índice de cobertura da dívida ele suba para 1,3 até 1,5 vezes, né? Hoje ele está em 0, né? E aí ele torna, a partir de então, a estrutura financeira um pouco mais estável. Essa fragilidade toda se reflete também no patrimônio líquido, que caiu de mais de 960 milhões para 888 milhões em 2024, impulsionado por um prejuízo de 61 milhões de reais no ano passado. Um outro fator de preocupação é o resultado financeiro líquido negativo em 137 milhões de reais, reflexo aí direto do alto custo da dívida e das despesas financeiras cada vez mais crescentes. Em termos de compromissos regulatórios, né, a empresa ela precisa cumprir uma série de compromissos financeiros regulatórios, né, que impactam diretamente no seu caixa. Ela tem que pagar um bônus de outorga de mais de 2 bilhões de reais aí pelo novo contrato de concessão, que vai sendo parcelado aí pelos próximos 5 anos. Ela tem que pagar um encargo pelo uso de bem público, né, que ela paga 2,5% de toda a sua receita líquida anual ao governo, né? E isso aí, claro, impacta a sua margem operacional. Ela tem que fazer investimentos obrigatórios em P&D, isso está previsto na concessão. A lei exige que a empresa destine 1% da sua receita operacional líquida para P&D, na pesquisa e desenvolvimento. Todos esses compromissos, eles representam uma pressão contínua sobre o caixa da empresa, né? E, claro, reforçam a necessidade de ter uma gestão financeira eficiente para manter a sustentabilidade do negócio a médio e longo prazo. Tanto que a emissão dessa debênture, ela tem exatamente como objetivo, como a gente já comentou, captar dinheiro principalmente para essa finalidade, né? Cobrir alguns custos regulatórios aí. Saindo um pouco do âmbito da empresa e falando um pouco sobre o setor como um todo, como é que está a energia elétrica no Brasil, né? Atualmente a gente está num momento de crise de superprodução no país, um momento muito diferente do vivido pelo Brasil alguns anos atrás, né? No primeiro semestre de 2024, a geração de energia no país cresceu 18,7% em comparação a 2023, em construção de 168 novas usinas. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, ele projeta em 2028 a oferta de energia supere
a demanda em 2,5 vezes, né? Então, confirmado esse cenário, o preço da energia elétrica ele tende a cair um pouco, o que pode aí prejudicar um pouco a situação financeira da empresa, dependendo do cenário futuro que for acontecer com a companhia. Bom, pessoal, então nesse segundo vídeo, acho que deu para entender aí um pouquinho melhor a perspectiva, talvez não muito positiva, do setor de atuação da empresa e ter uma noção de como é que estão os resultados da empresa recentemente, né? Esses são alguns dos riscos mais significativos que nós vemos em relação a esse investimento. Para continuar a nossa análise, no nosso próximo vídeo, a gente vai fazer algumas comparações de rentabilidade desse ativo com outros investimentos, para que você veja aí se faz sentido investir nesse ativo e ter ele na sua carteira. Até mais!